Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Eric Navarro, eu sou sócio da Facilita Jurídico, fui juiz federal durante 19 anos, sou advogado, sou empreendedor do direito, sempre preocupado em resolver os problemas do advogado utilizando tecnologia e inteligência de negócio. Tá certo? Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma informação muito preciosa. Vou falar um pouquinho de uma tese que eu chamo de tese vencedora e escalável, que pode ajudar você a prospectar no digital para elevar muito o número de processos na sua carteira, sempre de uma forma ética, sempre de uma forma adequada às exigências da OAB, respeitando o seu cliente e, claro, sendo remunerado por isso. Tá bom? Eu quero falar para vocês da tese que envolve o maior número de processos que existe no Brasil. É isso mesmo. Eu estou falando da defesa em execução fiscal. Nós temos no Brasil hoje 80 milhões de processos. Uma coisa maluca. Atingimos esse volume. Desses 80 milhões de processos, 50% são execuções, das quais a maioria são execuções fiscais. Entre 25% e 30% de todos os processos do Brasil são execuções fiscais. Execução fiscal do quê? Bom, execução fiscal é sempre de crédito público. O crédito público pode ser tributário ou não. Isso é importante porque aqui você tem várias possibilidades de atuação, tá? Você pode atuar, por exemplo, se você gosta do agro, em defesa de execuções fiscais que cobram, por exemplo, multas do IBAMA. Se você gosta de atuar no tributário mesmo, saiba que a maior parte das execuções fiscais são de IPTU, IPVA e Imposto de Transmissão Intervivos. Mas, claro, você tem todas as pessoas jurídicas que também têm execuções fiscais, e essas execuções impedem que pessoas físicas e pessoas jurídicas façam financiamentos, né? A pessoa física para realizar seus sonhos, a pessoa jurídica para conseguir uma linha de crédito no banco, ou pior, né? Se ela participa de licitações, ela está impedida de participar de processos licitatórios e por aí vai, tá certo? Então, é um ramo em que a prospecção tende a ser muito escalável. Muito escalável. Eric, mas qual é a tese que me permitiria atuar em execução fiscal? Eu não sou tributarista, eu não sei atuar em execução, então isso vai ser muito complicado para mim. Bom, antes de explicar essa tese, eu quero te lembrar que nós estamos aqui sempre trazendo informação de qualidade para você. Então não deixa de seguir aqui o nosso canal e já deixar o like nesse vídeo se você acha ele promissor, tá bom? Vamos falar então sobre essa tese vencedora e escalável? A tese é a seguinte, pessoal. Eu fui juiz de execução fiscal muitos anos, tá? Muitos anos mesmo. E o que eu observei nesses anos todos foi que parece difícil atuar em execução fiscal, porque os processos são longos, tem uma farta documentação, as teses tributárias às vezes são teses difíceis, os embargos que são a defesa por excelência são custosos, então os advogados fogem um pouco da execução fiscal. No entanto, eles estão deixando muito dinheiro na mesa. Por quê? Porque, na verdade, boa parte dessas execuções fiscais não deveriam estar lá. É isso mesmo. Boa parte dessas execuções fiscais ou não deveriam ter sido ajuizadas ou foram ajuizadas há bastante tempo, estão paradas e estão prescritas. É isso mesmo, estão prescritas. Eric, mas ainda assim, os embargos, a garantia do juiz e não sei o que, é complicado. Não é complicado nada. Quando você tem uma execução que não deveria ter sido ajuizada, ou quando você tem uma execução prescrita, você já vai entender, mas o que você tem ali é uma questão de ordem pública que pode ser comprovada documentalmente e, de acordo com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, nesse tipo de situação, a defesa pode ser uma simples petição, que nós chamamos de objeção de pré-executividade, que é uma criação jurisprudencial, a objeção de pré-executividade. Bom, na maior parte dos casos, você vai conseguir
detectar se é o caso de objeção de pré-executividade, agora vem o ouro, né, o verdadeiro ouro desse nosso bate-papo aqui, se houver a chamada prescrição intercorrente. Isso mesmo, meus amigos. Tanto as execuções cíveis, né, depois de uma reforma que tivemos no Código de Processo, quanto as execuções fiscais estão sujeitas à prescrição intercorrente. Como a gente está falando aqui só de execução fiscal, então eu vou focar no tema. Como que funciona? O prazo prescricional para a cobrança de tributos é de 5 anos. Só que uma execução fiscal, ela não pode, mesmo que ela tenha sido ajuizada dentro desse prazo, ela não pode ficar parada durante 5 anos. E hoje em dia é raro a Fazenda, tanto a estadual, municipal ou federal, ajuizar execuções fiscais de tributos prescritos. Mas é relativamente comum que, devido ao volume, como eu disse para vocês, são 25 milhões de execuções fiscais, sei lá, no Brasil, devido ao volume, os órgãos públicos deem pouca atenção para as execuções fiscais que foram propostas. E muitas vezes o devedor não foi citado na execução, ou ele até foi citado, mas na maioria das vezes não se encontraram bens do devedor. E isso permite que passe a fluir o prazo prescricional dentro lá das regras da Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830 de 80, artigo 40. E que regras são essas? E aí eu já vou te explicar a regra junto com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, tá? Para ficar bem fácil você entender que essa é uma tese que vale você se debruçar. Vai seguindo a gente aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, que a gente está sempre falando a respeito desse assunto. Vamos lá. O que diz a Lei de Execução Fiscal? Ela diz que se a tentativa de citação do devedor for frustrada, ou se a tentativa de penhora dos bens do devedor, né, após a citação for frustrada, a execução fiscal deve ser suspensa pelo prazo de 1 ano. E após esse prazo de suspensão, que possivelmente o exequente está tentando encontrar o devedor ou pedir a sua citação por edital, ou ainda encontrar os bens do devedor para realmente apreender alguma coisa, né, penhorar alguma coisa e aí poder satisfazer o crédito, depois desse prazo de 1 ano, começa a correr o prazo prescricional do crédito, que é de 5 anos, porque todo crédito público prescreve em 5 anos, tributário ou não, tá bem? Então, de novo, uma multa do IBAMA, uma multa do Detran ou uma cobrança de imposto de renda e ICMS, 5 anos. Todas elas são feitas via execução fiscal. Muito bem, amigo e amiga. O que é importante aqui? É importante entender que a jurisprudência ela foi se encaminhando para um entendimento que é bastante favorável ao contribuinte executado. Eu explico. Havia uma discussão sobre se essa suspensão da execução era automática ou dependia de uma decisão judicial. Porque às vezes essa decisão não vinha. Olha, Fazenda Pública, estou te dizendo que estou suspendendo a execução por 1 ano. Não vinha. E aí nunca começava a fluir prazo nenhum. Mas o STJ entendeu que essa suspensão decorre da lei. Então, a partir do momento que ficar claro nos autos que houve uma tentativa frustrada de citação e não foi feita a citação por edital, a execução está suspensa. Ou, a partir do momento que ficar claro nos autos que houve uma tentativa de busca de bens do devedor e essa tentativa restou frustrada, a execução está suspensa. Simples assim. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, depois desse 1 ano, o prazo de prescrição intercorrente também passa a fluir de forma automática. E aí vem o terceiro ponto que para mim é muito importante, que é o seguinte: nesses 5 anos, antigamente, o que fazia a Fazenda? De ano em ano, de 2 anos em 2 anos, ela aparecia no processo e falava: juiz, expede um ofício para não sei onde. Juiz, expede um ofício para não sei onde. Com o intuito de interromper o decurso desse prazo prescricional. Tá me entendendo? Ah, não, aí ele extrapolou. Só que o STJ falou que não. O prazo da prescrição intercorrente só vai se interromper se eu comprovar que, se era um problema de encontrar o devedor,
que a citação foi efetivamente feita, ainda que por edital, ou 2, se era um problema de encontrar bens que eu efetivamente encontrei bens. Então, dentro do prazo prescricional, eu encontrei, eu penhorei, intimei da penhora o devedor. Aí, a execução se livra do prazo prescricional. Só que, normalmente, isso não ocorre. Então, você tem, literalmente, milhões e milhões e milhões de execuções que estão hoje tramitando, mas que já prescreveram, esperando um advogado olhar o processo. Você pode fazer isso pela internet, identificar ali a ocorrência da prescrição, tá bem? Melhor de tudo, você pode hoje focar em produção de conteúdo, principalmente Instagram. Eu ensino isso nos meus cursos, né? Eu tenho um curso chamado TVE, Teses Vencedoras Escaláveis, em que eu ensino toda essa prospecção ética. Você pode focar na prospecção e você pode simplesmente jogar para Facilita Jurídico toda a análise desse processo, dessa documentação e da elaboração da petição. Hoje, no sistema da Facilita, a gente consegue baixar o processo, olhar os documentos e te entregar a petição pronta, se for o caso de prescrição intercorrente. Então, você pode pedir uma análise de caso e você pode pedir a petição. Isso vai te custar pouquíssimo. E aí você foca na prospecção, que é de onde vai sair o dinheiro, de onde estão os seus clientes e onde está a prosperidade do seu escritório de advocacia. Tá certo? Olha, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você realmente gostou, deixa o like e faz um favor pra gente, que é muito importante. A gente gastou um tempo para trazer esse conteúdo rico para você, que realmente vai fazer diferença na sua vida de advogado, no seu escritório. Compartilha esse conteúdo com um amigo advogado, com uma amiga advogada. Tá bom? É isso, galera. A gente se vê no próximo encontro. Zoom! Tchau, tchau!